O próximo passo é a gente saber como definir o público-alvo. Olha isso, né? Nossa temática é como atrair clientes, né? Mas a gente precisa saber que cliente que é esse. Como é que a gente define esse cliente? Então, como definir o público-alvo? A literatura sugere, né? Então, as técnicas sugerem que você tem 4 formas de atrair clientes quando é pessoa física. A gente define características dessa pessoa física, aspectos demográficos, geográficos, psicográficos e comportamentais. Você não precisa necessariamente entender disso nesse momento, porque a gente não está se aprofundando, não é uma aula de marketing exatamente, vai ser uma aula de como construir clientes. O que a gente precisa saber é, se for pessoa jurídica, é um jeito. Se for pessoa física, é outro jeito. Se for governo, é outro jeito. Mas o mais importante é, como é que você define o público-alvo? Você precisa esmiuçar as características, mas eu digo esmiuçar, eu estou falando esmiuçar mesmo. Não adianta você só falar assim, mulheres 25 a 35 anos residentes de Campo Grande. Isso você está falando que todas as mulheres residentes de Campo Grande que têm entre 25 e 35 anos têm o mesmo comportamento. E a pergunta que eu te faço, todas elas têm o mesmo comportamento? Você realmente quer acreditar dessa forma? Então, às vezes você colocar critérios muito amplos não ajuda. O que é que vai ajudar? Vai ajudar você a esmiuçar mesmo, né? Você fazer um detalhamento, inclusive comportamental dessas pessoas. Quando eu falo pessoa física, obviamente, né? Então, a ideia é, como é que esse público se comporta? O que ele quer? O que ele gosta? O que ele faz? Quais são as motivações dele? Então, todas essas questões, as pessoas ser de fato esmiuçadas. E se for pessoa jurídica? Eu trabalho com pessoa jurídica. Tá a mesma coisa. Só que não vai ter critérios comportamentais, obviamente, mas você tem critérios que de fato esmiuçam a pessoa jurídica. É uma pequena empresa? É uma grande empresa? Qual que é o segmento que ela trabalha? Né? Eu vou trabalhar, por exemplo, somente com agências de publicidade? Ou vou trabalhar com transportador? Se for transportador, é de pequeno porte? É multimodal? É uma transportadora que só faz entregas dentro da cidade ou uma transportadora que faz entregas fora da cidade? Pega estrada. Vocês perceberam que, às vezes, uma pequena mudança troca por completo, né? Se for uma transportadora que trabalha dentro da cidade, até limitações, por exemplo, grandes centros urbanos tem limitação de rodízio, São Paulo, por exemplo, tem limitação de rodízio, tem horários, tem trânsito, tem tipos de veículos específicos. Se for para a estrada, é outra coisa, né? Você tem uma circulação maior, distâncias maiores, você tem tempos maiores, ou seja, você tem pedágio, ou seja, tem algumas outras características que a gente precisa trabalhar. Por isso que você vai definir com bastante critério, com muito cuidado e esmiuça mesmo, assim, detalha por completo mesmo. Transforma essa pessoa física, assim, como se fosse uma pessoa real e detalha por completo. Se for uma pessoa jurídica, transforma isso como se fosse uma empresa real, tipo uma empresa modelo, né, esmiuça por completo. E se for o governo, a mesma coisa. Então, eu estou falando do estado, eu estou falando do município. Se for município, é pequeno município, é grande município. Dentro do município, qual que é o departamento que interessa? Porque saúde é uma coisa, educação é outra, turismo é outra. Perceberam? Também tem na própria estrutura pública, quando a gente vai definir o público-alvo, também a gente vai entender isso.